Samuca e seu pastor, recebendo Jesus no Salmo 23. Susan Hunt. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Capítulo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu sou essa ovelha feliz, pensou Samuca enquanto fixava os olhos com satisfação no pasto viçoso. Ele levantou os olhos e observou uma ovelha no pasto vizinho, olhando com anseio através da cerca. Ele também observou que o outro pasto não era tão bom quanto o seu. Nunca notei como havia tantas rochas e tão pouca grama naquele pasto, ele pensou. Samuca andou vagarosamente até a cerca. Oi, ele gritou para a outra ovelha. Qual é o seu nome? Eu não tenho nome, disse a ovelha. Samuca tentou não parecer chocado, mas não conseguia imaginar uma ovelha que não tivesse um nome. Depois ele notou que a ovelha era muito magra e que as moscas estavam zumbindo ao redor de sua cabeça. A ovelhinha perguntou, você tem um nome? Meu nome é Samuel, mas todos me chamam de Samuca. Onde você arranjou o seu nome? Meu pastor me pôs esse nome assim que me comprou. Ele põe nome em todas as suas ovelhas. Por que ele faz isso? Perguntou a ovelha enquanto chacoalhava a cabeça para tentar espantar as moscas. Bem, eu acho que é porque ele ama cada um de nós e nos conhece pelo nome. Samuel significa aquele que foi ouvido por Deus. Eu estava ferido e doente quando meu pastor me comprou e ele orou por mim. Ele me pôs o nome de Samuel para que eu sempre me lembrasse de que Deus ouviu sua oração. Você certamente parece feliz, disse a ovelhinha. É claro que sou feliz. Tenho o melhor pastor do mundo inteiro. Sei que nunca terei falta de nada. Como você pode saber disso? Porque meu pastor me ama e sempre cuida de mim, respondeu Samuca. Eu não entendo, afirmou a ovelhinha. Veja este pasto. Nunca há grama suficiente para comer. Estou sempre com fome. E nossa água também não é muito boa. Sinto muito por você estar com fome, Samuca replicou. Eu sempre tenho alimento e água suficientes, porque meu pastor providencia tudo o que eu preciso. Você quer dizer que nunca tem que caminhar por meio dos vales assustadores ou escalar montanhas altas para conseguir pastos diferentes? Ah, não estou querendo dizer que nunca tenho que ir a lugares difíceis, mas meu pastor está sempre comigo e me ajuda a passar por estes lugares difíceis. Mas e os inimigos que estão esperando para atacá-lo? Perguntou a ovelhinha. Meu pastor sempre me protege. Não importa o quão perigoso isso seja, ele até daria a própria vida para me proteger. Eu gostaria de ter um pastor em quem pudesse confiar, queixou-se a ovelhinha. Conversar com a ovelhinha fez com que Samuca ficasse grato por seu pastor. Ele também se sentiu triste por causa da ovelha esquelética e desejou demonstrar bondade a ela, mas não sabia o que fazer. Então, ele teve uma ideia. Podemos ser amigos? Perguntou Samuca. Ele percebeu que os olhos da ovelhinha brilharam, então continuou. Já que você não tem um nome, vou chamá-la de minha amiga. A ovelhinha parecia ter ficado um pouco mais alta e com certeza parecia mais feliz. Gostei disso, ela disse. Vejo você amanhã. Nessa mesma hora, na mesma cerca, Samuca riu. Capítulo 2.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Oi, minha amiga, Samuca gritou enquanto cambaleava até a cerca. Oi, Samuca, o que você tem feito? Bem, Samuca bocejou. Eu acabei de levantar. Tenho tirado uma soneca do outro lado do pasto. Lá estava muito tranquilo. Minha amiga olhava confusa. Como você pode deitar e descansar com tantas perturbações? Eu não tenho perturbação alguma, respondeu Samuca. Mas você não tem medo de que algo terrível aconteça com você? Não, respondeu Samuca. E as ovelhas maiores? Ou as moscas e insetos? E você não está com muita fome para deitar e descansar? Minha amiga questionou. Samuca estava um pouco desnorteado. Não, minha amiga. Não me preocupo com nenhuma dessas coisas. Meu pastor cuida de tudo, por isso eu posso deitar e descansar. Eu gostaria de pertencer ao seu pastor, disse minha amiga, enquanto uma ovelha maior lhe dava amarradas com a cabeça e a empurrava para longe. Mais uma vez, Samuca se sentiu triste por causa da ovelhinha. Ele estava tão perturbado que não havia notado que vovó vinha vagueando ao seu lado. Na verdade, ela não era sua avó, mas todas as ovelhas a chamavam assim porque ela era a ovelha mais velha do rebanho. Samuca ficou surpreso ao ouvir a voz bondosa e familiar de vovó. Samuca, ela disse, você entende por que sua amiga não pode deitar e descansar? Não, senhora. Deixe-me lhe falar sobre as ovelhas, disse vovó. Nós não nos deitamos e descansamos, a menos que 4 coisas sejam feitas por nós. Verdade? Quais são essas 4 coisas? Em primeiro lugar, disse vovó, precisamos estar sem medo. Ficamos facilmente assustados porque somos impotentes. Pense sobre isso, Samuca. Não temos meio de nos defender. Um cachorro ou um coiote pode aterrorizar todo um rebanho de ovelhas. Sem um pastor para nos proteger, ficamos muito amedrontadas para deitar. Nunca pensei sobre isso. A senhora está certa, vovó. Qual é a segunda coisa da qual precisamos? Não deve haver nenhuma disputa com outra ovelha do rebanho. Podemos ser bem cruéis umas com as outras. As ovelhas maiores e agressivas ameaçam as ovelhas mais fracas. As ovelhas mandonas empurram as outras para longe das melhores pastagens. Quando estamos disputando uma com as outras, não conseguimos deitar e descansar. Mas o nosso pastor acaba com as nossas brigas bobas. Então podemos descansar. Mais uma vez a senhora está certa, Samuca riu. E qual é a terceira coisa da qual precisamos? Precisamos estar tranquilas. Isso significa que devemos estar livres das moscas e dos parasitas que se amontoam ao redor de nossa cabeça e por cima do nosso nariz. Esses insetos irritantes nos deixam loucas. Tenho visto ovelhas chacoalhando a cabeça e batendo os cascos, tentando se livrar deles. Eu me lembro que você teve um problema com moscas de nariz certa vez. É mesmo, nunca me esquecerei disso, exclamou Samuca. Um bom pastor aplica um óleo especial em suas ovelhas. Esse óleo mantém os insetos longe, então ficamos tranquilas e podemos deitar e descansar. Vovó, estar com a senhora me torna um cordeiro mais sábio. Agora me diga a 4ª coisa da qual precisamos. Você realmente sabe como fazer uma ovelha velha se sentir especial. Vovó deu umas risadinhas. A 4ª coisa de que precisamos é alimento. Não conseguimos deitar se estivermos com fome. Um bom pastor limpa as rochas do pasto, prepara o solo e planta sementes para que suas ovelhas tenham fartura de comida. Veja o pasto rochoso de sua amiga. Não há muita grama lá. Agora veja o nosso lindo pasto verdejante. Samuca, por que você acha que existe essa diferença? Porque nós pertencemos a um bom pastor que prepara pastos verdejantes para nós. Fico feliz por pertencer ao nosso pastor. Vovó acenou com a cabeça concordando. Eu pertenço a ele há um longo tempo, Samuca. E a
cada dia sou cada vez mais agradecida porque ele me faz descansar em pastos verdejantes. Capítulo 3. Leva-me para junto das águas de descanso. Os primeiros raios de luz espiavam através das tábuas do aprisco. Está quase na hora, pensou Samuca. Ele sabia que seu pastor estaria ali logo, porque um bom pastor leva as suas ovelhas para o pasto enquanto o orvalho ainda está na grama. O orvalho é uma fonte de água para as ovelhas, mas para que elas possam obtê-lo, elas têm que chegar cedo ao pasto. Aí está ele, Samuca gritou para a outra ovelha. O pastor levou-os para fora, e logo eles estavam comendo a grama limpa e úmida. De manhã cedo era o período do dia preferido para Samuca. O ar estava fresco, a grama era deliciosa e tudo era ainda como a noite, suavemente misturado no dia. Samuca chamava esse período de hora sossegada. Ele gostava de usar o tempo para pensar em todas as suas bênçãos. Nesse dia, Samuca pensou sobre o quanto ele amava as outras ovelhas. Ele olhou ao redor e reconheceu o velho Gus. Sei que Gus é mal-humorado às vezes, mas eu realmente o amo, pensou Samuca. Ele viu Prissy. Ela nos deixa loucos com suas frescuras. Ele sorriu ironicamente. Mas todo rebanho precisa de uma ovelha Prissy. Depois ele viu vovó. Ela é tão velha e frágil, pensou Samuca. Todos nós temos que ajudá-la, mas ela é tão sábia. Todos nós somos melhores e mais fortes porque ela faz parte de nosso rebanho. Ele havia rapidamente pensado sobre algo que ele amava em cada ovelha do rebanho. Eu me pergunto por que eu os amo tanto, principalmente já que todos somos tão diferentes. Ele pensou sobre essa questão por um momento, depois exclamou: Eu sei por que todos nós amamos uns aos outros. É porque pertencemos ao mesmo pastor, e ele ama a cada um de nós. Samuca sorriu enquanto pensava sobre o seu pastor bondoso, que sempre providenciava tudo o que as ovelhas precisavam, incluindo água fresca. De repente, Samuca observou que o pasto do outro lado da cerca estava vazio. Ah, não! O orvalho já quase foi embora e minha amiga e seu rebanho ainda não estão aqui. Ele ficou preocupado. Samuca não viu minha amiga na cerca até mais tarde naquela manhã. Ela parecia ainda mais magra e mais fraca, e Samuca sabia que isso era porque ela não tinha alimento e água suficientes. Oi, minha amiga, disse Samuca tentando parecer animado. Onde você esteve nesta manhã? Havia uma grande quantidade de orvalho no solo. Eu estava no aprisco. Meu pastor não nos levou para fora até que o orvalho tivesse desaparecido. Sinto muito, Samuca se compadeceu. Ele leva vocês para um riacho onde vocês possam encontrar água? O lugar que ele nos leva tem uma água suja, cheia de parasitas. Às vezes eu fico doente ao bebê-la, minha amiga replicou. Samuca se sentiu triste por minha amiga, mas ouvir essas coisas o tornou ainda mais agradecido por seu bom pastor. Ele estava grato porque seu pastor sempre providenciava água boa de qualidade para o seu rebanho, garantindo que ele chegasse ao pasto enquanto o orvalho ainda estava na grama e também o levando aos riachos tranquilos. Capítulo 4. Refrigera minha alma. Eu gostaria de saber onde ela está, disse Samuca preocupado. Ele vigiou a cerca o dia todo, esperando ver minha amiga. Finalmente ele pensou: talvez ela esteja no morro. Se eu for até a cerca, ela me verá e virá me visitar. Quando Samuca chegou até a cerca, ficou horrorizado. Ele podia ver minha amiga à distância e ela estava abatida.
Ela estava deitada de costas, com as pernas para o ar, agitando-as sem parar. Samuca sabia que seu sangue pararia de circular e que ela poderia morrer se seu pastor não chegasse logo. Samuca ficou desesperado. Minha amiga está desamparada, ele gritou. Ela não consegue se virar e voltar a ficar de pé. Ele deu uma cabeçada na cerca. Bé, bé. Seu pastor, que estava sempre por perto, viu a agitação de Samuca e correu até ele. Samuca, Samuca, está tudo bem, ele disse gentilmente. A presença do pastor costumava acalmar Samuca, mas não desta vez. Ele continuou a dar cabeçadas na cerca. O pastor levantou os olhos e viu minha amiga. Num segundo, ele pulou a cerca e correu até a ovelha desamparada. Ele levantou minha amiga gentilmente, virou-a e a colocou de pé. Depois, ele esfregou suas pernas para que o sangue voltasse a circular. Finalmente, minha amiga deu alguns passos cambaleantes. Enquanto Samuca observava seu bom pastor, ele se lembrou da primeira vez que havia ficado abatido. Ele havia ficado aterrorizado, mas seu bom pastor o ajudou. Mais tarde, o pastor conversou com ele gentilmente, explicando o que havia acontecido. Às vezes, uma ovelha como você pode rolar e ficar de costas, disse o pastor. Quando isso acontece, dizemos que a ovelha está abatida. Uma ovelha abatida não pode se virar de volta para cima. Se alguém não ajudar a ovelha, ela morre. Ela precisa que alguém a coloque na posição certa. Samuca lançou um olhar esquisito para o pastor. O pastor sorriu. Você tem que ser cuidadoso, Samuca. Uma ovelha pode ficar abatida de muitas maneiras. Se ela deitar num lugar macio e fofo, seu corpo pequeno tombará para trás. Ou, às vezes, uma ovelha fica com tanta lama ou pedaços de galhos grudados em sua lã e fica tão pesada que acaba rolando. Portanto, seja cuidadoso, Samuca. Mas lembre-se, se você ficar abatido, eu estarei lá para ajudá-lo. Samuca ficou grato, porque seu pastor viria sempre e o colocaria na posição certa quando ele estivesse abatido. Meu pastor nunca me deixa. Ele cuida de mim. Ele sempre vem e me ajuda. Samuca pensou agradecido. Capítulo 5. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Minha amiga ficou em pé perto da cerca e observava ansiosamente, à medida que o bom pastor começava a guiar suas ovelhas para outro pasto. O pastor sabia que as ovelhas tolas comem no mesmo lugar, mesmo quando toda a grama desapareceu e não restou coisa alguma a não ser raízes. Por isso, ele estava pronto para levar suas ovelhas para outro pasto onde havia grama fresca. Meu pastor nunca nos leva para pastos diferentes, e este pasto se tornou em nada além de um solo duro, pensou minha amiga. De repente, ela tomou uma decisão. Esperando que ninguém notasse, ela meteu a cabeça por baixo da cerca e começou a tentar ir se retorcendo até o outro lado. Mas o espaço entre a tábua de baixo da cerca e o chão era menor do que minha amiga havia imaginado. Logo ela ficou presa. Quanto mais se contorcia, mais desesperada ela ficava. Ela mal conseguia respirar. Dava pena de vê-la berrar. O pastor de minha amiga estava dormindo debaixo de uma árvore, mas a confusão o acordou. Ele estava muito irritado enquanto andava vagarosamente na direção dela. O pastor de Samuca também viu a dificuldade de minha amiga, mas correu até a cerca. Samuca correu depressa quando percebeu que era minha amiga que estava se debatendo debaixo da cerca.
O pastor de minha amiga gritou e levantou sua vara para bater nela, mas o pastor de Samuca chegou na hora certa. Espere, não a machuque, eu vou soltá-la, disse ele. Ela é só uma ovelha imprestável, disse o pastor, rindo dela. E agora ela está tentando fugir, não vale a pena salvá-la. O bom pastor se esticou e cavou suavemente um pouco de terra de debaixo de minha amiga. Samuca tentou tranquilizá-la. Está tudo bem, disse ele. Meu pastor vai soltá-la. Finalmente, o pastor libertou minha amiga da cerca. Ele a apanhou e a segurou em seus braços com ternura. Eu a comprarei de você, disse ele ao outro pastor. Por que você quer comprá-la? Ela está muito doente e provavelmente morrerá. O bom pastor sorriu. Talvez, mas eu a amo e quero que ela seja uma de minhas ovelhas. Ele pagou o homem e começou a caminhar pelo pasto, segurando a ovelha suja e doente. Samuca saltava na companhia de seu pastor, explodindo de felicidade. Enquanto caminhava, o pastor sussurrou para minha amiga. Agora você pertence a mim, disse ele. A única maneira para que você pudesse se tornar parte de meu rebanho era redimi-la. Comprar você, mas agora você é minha. Ninguém jamais poderá tirá-la de mim. Eu nunca a deixarei e sempre a guiarei nos caminhos bons. Agora, ele sorriu ironicamente. Como eu lhe chamarei? Minha amiga tremia de empolgação enquanto esperava. Ela podia ver amor nos olhos do pastor enquanto ele pensava sobre o seu nome. Claro! Ele exclamou. Eu a chamarei de Preciosa, porque você é preciosa para mim. Jorraram lágrimas de alegria dos olhos dela. Preciosa! Meu nome é Preciosa. Ela pensou, sou preciosa para o meu pastor. Pela primeira vez em sua vida, ela se sentia segura e amada. Estava cheia de gratidão. Ela dizia em seu coração, agora eu pertenço a um bom pastor. Nada me faltará. Ele me fará repousar em pastos verdejantes. Ele me levará para junto das águas de descanso. Ele me restaurará quando eu estiver abatida. Ele me guiará nos caminhos bons. Capítulo 6. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A primeira coisa que Preciosa pensava a cada manhã e a última coisa que ela pensava todas as noites era: eu pertenço ao bom pastor. Sou preciosa para ele. Um dia, ela ouvia com impaciência à medida que seu pastor explicava. Amanhã começaremos nossa viagem para os lugares altos. Preciosa olhou para Samuca. Onde ficam os lugares altos? Por que estamos indo para lá? Ela perguntou. Samuca e Preciosa haviam se tornado amigos ainda mais chegados desde que o pastor a havia redimido. Samuca tinha um prazer especial em ajudar Preciosa a aprender os caminhos de seu novo rebanho. Os lugares altos são maravilhosos, respondeu Samuca. Estamos quase no verão. Aqui vai ficar quente e seco, por isso não haverá muita grama, mas nas montanhas haverá uma bela grama verdejante e riachos refrescantes. Mas eu tenho medo de escalar montanhas altas, exclamou Preciosa. Você não tem que ter medo. O nosso pastor estará conosco. Mas tem uma coisa muito importante que você deve lembrar. O quê? Diga logo. Samuca sorriu. O nosso pastor estará sempre à nossa frente.
orientando o caminho. Quando estiver escuro e você não puder vê-lo, apenas ouça a sua voz. Você acha que eu reconhecerei a voz dele? Perguntou Preciosa. Sim, claro. Você conhecerá a voz dele porque você pertence a ele. Ele nos guiará pelos vales até os lugares que ele preparou para nós. No dia seguinte, o rebanho começou a jornada. Eles subiram a colina, depois chegaram a um vale. A grama verdejante era deliciosa, mas as montanhas e os precipícios por todos os lados faziam o vale parecer escuro e assustador. Preciosa ainda estava fraca e logo ficou cansada. Ela não conseguia andar no mesmo passo que as outras ovelhas e ficou com muito medo. Logo começou a chorar. E se elas me deixarem e eu ficar perdida? Ela pensou. Então, ela viu seu pastor chegando por trás dela. Ela ouviu sua voz forte e gentil dizendo: Minha pequena Preciosa, você está cansada e com medo? Deixe-me carregá-la por um tempo. Ele a levantou e a aconchegou gentilmente em seus braços fortes. Preciosa relaxou. Enquanto o pastor a carregava em sua companhia, ela pensava: Agora não estou com medo, não temerei mal algum neste vale assustador, porque meu pastor está comigo. Capítulo 7. O teu bordão e o teu cajado me consolam. À medida que o rebanho continuava sua escalada até os lugares altos, Preciosa começou a se preocupar novamente. Ela estava completamente assustada quando Samuca cambaleou ao seu lado e disse: Bom dia, Preciosa. Preciosa estava tão perturbada que começou a atropelar as palavras. Isso é bom? Talvez eu não devesse ter vindo. Eu realmente pertenço a esse grupo? E se as ovelhas não gostar de mim? Será que vou gostar dos lugares altos? Mas e se eu me perder? E se alguma coisa me atacar? E se eu cair do precipício? Preciosa, acalme-se. Olhe para o nosso pastor. Ambos olharam para frente e viram seu pastor em pé numa rocha, vigiando suas ovelhas. Você consegue ver o que ele está segurando? Perguntou Samuca. Preciosa ficou espantada pelo fato de Samuca ter feito uma simples pergunta no momento em que ela estava com um problema tão sério. Ele está segurando seu equipamento de pastor, sua vara e seu bordão, ela disse. É isso mesmo, afirmou Samuca. Quando eu fico com medo e agitado, lembro-me de que nosso pastor sempre tem sua vara e seu bordão. Preciosa olhou para Samuca. Bem, não quero ser mal educada, disse ela, mas realmente não sei por que isso deveria me consolar. Bem, como você vê, é assim. Em minha primeira jornada para os lugares altos, eu fui muito teimoso. Decidi me desviar e olhar a paisagem. Eu havia dado apenas alguns passos quando a vara de nosso pastor fez um zumbido perto de mim. Eu corri de volta para o rebanho o mais rápido que minhas pernas curtas conseguiram. Mais tarde, percebi que seguir o meu próprio caminho me coloca em apuros e que o nosso bom pastor me disciplinará quando eu tentar me desviar. Bem, suspirou Preciosa, não pretendo me desviar de propósito, mas acho que é confortador saber que se eu for descuidada e me desviar, o nosso pastor usará a sua vara para me corrigir. E isso não é tudo, exclamou Samuca. Uma vez eu estava pastando e a vara estalou perto de mim. Levantei os olhos e vi um lobo correndo lá longe e soube que o pastor havia me protegido de um ataque. Preciosa levantou a cabeça. Isso é confortador, disse ela. E tem mais, disse Samuca. Um dia eu estava com tanta fome
que continuei comendo bem na beira do precipício e, de repente, encontrei-me caindo em queda livre para o lado. "Oh, Samuca, o que aconteceu?" perguntou Preciosa. Eu parei na beirada. Fiquei tão assustado que não conseguia fazer qualquer som. Naquela tarde, quando o pastor contou suas ovelhas, ele percebeu que estava faltando eu. Ele deixou todas as outras e me procurou até encontrar. "Oh!" Preciosa sorriu. Seus olhos brilharam. "Agora me sinto em paz. A vara e o bordão dele me consolam também." Capítulo 8. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. "Estamos quase lá", disse Samuca ofegante. "Espero que sim", suspirou Preciosa. "Nunca estive num lugar tão alto nas montanhas." "Você tem certeza de que este é um bom lugar para passarmos o verão?" "Não estou certa de que vou gostar de ficar no monte o tempo todo. E se eu começar a rolar para baixo e não conseguir parar?" Samuca sorriu. Ele sabia que tinha que ser paciente com Preciosa, mas às vezes ele se perguntava se ela algum dia aprenderia a confiar em seu pastor. Então ele se lembrou de sua primeira viagem para os lugares altos e de como os outros o ensinaram e encorajaram. Então ele disse: "Você não precisa se preocupar, Preciosa. Estamos indo para um planalto." "O que é um planalto?" "É uma superfície plana e ele é maravilhoso porque o nosso pastor o preparou para nós." "Quando ele o preparou?" perguntou Preciosa. Samuca sorriu enquanto pensava sobre o seu pastor. "Ele já fez essa viagem antes de nos trazer até aqui. Ele veio na frente e o deixou preparado para nós." "O que ele teve que fazer para deixá-lo preparado?" Às vezes, parecia que Preciosa tinha 1 milhão de perguntas, mas Samuca gostava de respondê-las, porque ele gostava muito de falar sobre o seu pastor para ela. Ele se livrou de inimigos terríveis. "O quê?" disse Preciosa suspirando. "Você quer dizer que existem inimigos no planalto?" "Bem", disse Samuca, "havia flores venenosas e ervas daninhas que cresciam em meio à grama. Nós não conseguimos dizer a diferença entre o que é bom e o que nos matará, mas o nosso pastor sabe. Ele veio e limpou o solo de todas as coisas que poderiam nos prejudicar. Há uma fonte com água fresca deliciosa, mas ela fica suja durante o inverno. O nosso pastor arrancou as folhas e a sujeira, de modo que pudéssemos beber dela. Ele preparou o planalto para nós." "Então não há mais inimigos?" perguntou Preciosa. "Sempre haverá alguns inimigos. Às vezes, os lobos se arrastam por trás das rochas e nos observam, mas não temos que ter medo." Capítulo 9. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando o rebanho chegou ao planalto, Preciosa estava deslumbrada. "É lindo, é maravilhoso!" ela disse entusiasmada, enquanto olhava para o terreno plano, a grama tenra e a água cintilante. Ela sentia a paz descendo sobre ela como uma chuva fina e úmida. "Vamos!" gritou Samuca. "Vamos formar fila!" Mas aquele momento era tão mágico para Preciosa que ela não queria entrar na fila. "Depois", ela disse com felicidade. "Não, você não entende. Você não conseguirá desfrutar o planalto se não entrar na fila", insistiu Samuca. Preciosa olhava para ele desconfiada. "Não há nada que possa me impedir de desfrutar esse lugar magnífico. Confie em mim. Basta um ataque das moscas de nariz e você esquecerá toda essa magnificência", avisou Samuca. "Moscas de nariz." Preciosa deu uma risada barulhenta.
Ouvi dizer que elas lhe deixaram muito irritado. É mesmo, Samuca balançou a cabeça. Eu não entrei na fila no ano passado e elas me deixaram quase louco. Eu comecei a correr em círculos, batendo minha cabeça nas rochas. Quase me matei antes que meu pastor pudesse chegar perto de mim. Bem, depressa, vamos entrar na fila, disse Preciosa. Mas dessa vez ela ficou tão zangada que começou a resmungar. Espera aí, você quer dizer que temos que ficar numa fila de ovelhas o verão todo? Teremos que dormir em fila? Ah, não, ficar em fila, dormir em fila, comer em fila e beber em fila. Não acho que vou gostar desse lugar, afinal. Samuca riu disfarçadamente. Respire fundo e se acalme, Preciosa. Precisamos ficar em fila apenas para que nosso pastor ponha óleo em nossa cabeça. Ele tem um óleo especial que nos impede de ter moscas de nariz. Preciosa ficou sem palavras. Por que eu sempre torno tudo tão difícil? Ela finalmente perguntou. Leva tempo para aprender a confiar em nosso pastor, disse Samuca com um sorriso. Quanto mais você o conhecer, mais você confiará nele. Você confiará nele até mesmo quando você não entender o que ele está fazendo ou por que está fazendo alguma coisa. Enquanto Samuca e Preciosa esperavam pelo seu pastor para pôr óleo em suas cabeças, Preciosa considerou tudo o que Samuca lhe havia dito sobre o pastor deles. Depois de um tempo, ela virou para Samuca e disse: Desde que o nosso pastor me comprou, eu tenho vivido como se houvesse somente uma gota de amor no meu copo. E eu acho que eu estava com medo de que essa última gota acabasse a qualquer minuto. Acho que estou começando a entender que meu copo nunca ficará vazio. Ele está sempre transbordando com o seu amor. Samuca ficou espantado. Preciosa, você entendeu? O amor do nosso pastor não depende de quem nós somos, do que fazemos ou de onde estamos. Ele sempre nos amará, seu amor nunca falhará. Se eu pudesse simplesmente me lembrar disso, Preciosa sorriu. Capítulo 10. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Preciosa bateu o casco aborrecida. Berta é tão irritante, ela disse para Samuca. Sempre que estou brincando com alguém, ela quer brincar conosco. Quando nos dividimos em times para um jogo, ela quer ficar no meu time. E ela é tão desajeitada e lenta que faz o nosso time perder. Quando estou tentando descansar, ela quer falar. Ela age como se fosse a minha melhor amiga. Ela é tão mandona. Ela realmente me incomoda. Samuca não disse coisa alguma. Por que você está tão calado? Perguntou Preciosa. Agora ela estava aborrecida com Samuca. Estou tentando decidir se agora é uma boa hora para lhe ensinar uma coisa que o nosso pastor me ensinou. Por que esta não seria uma boa hora? Disse Preciosa mal-humorada. Preciosa não estava certa se estava gostando do rumo que essa conversa estava levando, mas em seu coração ela sabia que Samuca era seu amigo. Ele só faria aquilo que fosse bom para ela. Não tenho certeza, ela respondeu com honestidade, mas eu, provavelmente, preciso ouvir o que quer que seja que você vá me dizer. Samuca sorriu. Tudo bem, lá vai, mas você não deve virar os olhos e me olhar daquele jeito. Eu olho desse jeito? Preciosa perguntou um pouco tímida. Olha sim, Samuca riu. Então, eu acho que preciso ouvir o que você tem a me dizer. Bem, Preciosa, começou Samuca. Eu costumava ficar incomodado com outra ovelha o tempo todo.
e não tinha misericórdia com as ovelhas mais fracas. Eu ficava irritado porque elas tomavam muito tempo do nosso pastor e todos tínhamos que ajudá-las. Preciosa ficou surpresa. Samuca, não consigo imaginar você ficando incomodado com alguém, ela disse. Você é tão bom e meigo. Mas você não me conhecia antes de nosso pastor me ensinar o que vou lhe dizer. Capítulo 11. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O verão está quase acabando. Em breve começaremos a nossa jornada de volta para casa, disse Samuca a Preciosa, numa manhã gloriosa, enquanto elas observavam o sol nascer sobre as montanhas. Estou pronta, suspirou Preciosa. Você não está com medo? Perguntou Samuca. Não, tenho aprendido a confiar em nosso pastor. Ele é misericordioso. Ele me comprou quando eu estava doente e suja e tem cuidado de mim, de modo que agora estou forte e saudável. Ele é bom, sempre faz o que é bom e justo para mim. Ele me perdoou quando desobedeci, confortou-me quando eu era medrosa e me resgatou quando eu perambulava por aí. Eu finalmente percebi que sou uma joia preciosa para ele e que habitarei seu rebanho para sempre. As duas ovelhas ficaram em silêncio. Elas observavam a grama se dobrar à medida que uma brisa suave flutuava no ar. Na verdade, estou empolgada com o fato de voltar para casa, disse Preciosa. Verdade? Perguntou Samuca. Por quê? Porque espero que quando nosso pastor trouxer novas ovelhas para nosso rebanho, eu possa ajudá-las a conhecê-lo e a confiar nele. Oh, muito bom! É assim que deve ser no rebanho do nosso pastor. Uma ovelha fala para outra sobre o nosso maravilhoso pastor, de modo que cada geração aprende a confiar nele. Samuca e Preciosa ouviram o doce silêncio novamente. Ambos consideraram a bondade e a misericórdia de seu pastor. Mais uma vez, foi Preciosa quem interrompeu o silêncio. Samuca, obrigado por me mostrar e me dizer coisas sobre o nosso pastor. Tenho visto a bondade e a misericórdia dele transbordarem do seu coração para mim. Você me ensinou, tem sido bondoso comigo. Você me fez sentir que eu pertenço a este rebanho. Você foi paciente comigo quando eu estava aborrecida com você e me perdoou quando fui grosseira. Você é como o nosso pastor. Verdade? Samuca perguntou maravilhado. Verdade. Você me ensinou algo que você nem mesmo percebeu que estava me ensinando. Agora Samuca estava realmente confuso. Do que você está falando, Preciosa? Você me mostrou que quanto mais conhecemos o nosso pastor, mais nos tornamos como ele. Ele é bom e misericordioso, e quando vivemos com ele, nós nos tornamos bons e misericordiosos também. Estar com ele nos transforma de ovelhas tolas em seguidoras fiéis. Os raios de sol dançavam sobre a grama. As duas ovelhas ficaram em silêncio de novo, maravilhadas demais para dizer alguma coisa. Finalmente, Preciosa falou com confiança e certeza. Eu habitarei no rebanho do nosso pastor para sempre. Sei que mesmo que eu me desvie, ele virá atrás de mim e me levará para casa, porque ele me ama, porque eu pertenço a ele. Mal posso esperar para falar dele para os outros. E assim termina Samuca e seu pastor. Se você gostou da história, compartilhe com uma criança, memorize junto com ela o Salmo 23 e ajude-a a conhecer um pouco mais do nosso maravilhoso pastor.